Por isso que eu fui no Pânico da Jovem Pan. Por isso que tu veio aqui. Por isso que eu vim aqui. Por isso que eu fui no Rafinha. E acho que os podcasts são espetaculares, sabe? Eu faço uma crítica dessa falta de criatividade do podcast ser apenas entrevista. Entendeu? Eu também faço essa crítica. Eu faço essa crítica. O outro dia eu coloquei isso num post. Eu vi outro dia um podcast espetacular, que é um trabalho, e vai transformar-se em filme, que é da Praia dos Ossos, da Leila Diniz, que morreu, que foi morta pelo... Qual é o nome daquele cara? Um cara matou a Leila Diniz, que era em Búzios, na casa da Casa das Pernas. E, cara, fizeram um podcast sobre esse caso. Pensei que estivesse falando do nome do podcast, eu não sei. Fizeram um podcast, eu me esqueci o nome. Fizeram um podcast sobre esse caso, com reportagem, indo lá, entrevistar pessoas que foram policiais, o taxista que levou o Doca Street. Você lembra? Foi o Doca Street que matou a Leila Diniz. Né? Leila Diniz. Não é a Leila... Não é a... Não é a Leila... Não é a Leila do vôlei. Não. Aquela outra famosa... Não confunda. Que estava do maiô... que morreu no avião, que era atriz. Leila... Ô, Jean, quem foi a Leila que morreu no avião? Leila morreu no avião. Do filme. Famosa Leila que morreu no avião. A atriz famosérrima. Contrato assinou com o Paulo... anos... É Leila Diniz, por acaso? Não, Leila Diniz é essa que ele tá falando. Não, então é... Então, é essa aí que morreu no avião. Então é a Leila Diniz, eu errei. O Doca Street matou uma mulher... Ângela Diniz. Né? E isso teve repercussão, né, nos jornais, nacional e tal. Faz um tempão isso aí. Faz muito tempo. E o podcast fez um trabalho de reportagem sobre isso, cara. Entrevistando um advogado, reconstituindo. Então você vê quantas fotos... foi tão bom, foi tão bem feito, que vai se transformar em filme. Então, ou seja... Como que é um campo aberto do podcast. Sim, e não necessariamente entrevista. Não é porque só a entrevista... isso aqui. Cara, eu nunca mais vou me esquecer. Música não é só funk. Podcast não é só o flow. Eu nunca mais vou me esquecer, porque a entrevista virou uma panaceia, sabe? Eu nunca mais vou me esquecer, eu estava na PUC estudando, como eu estudava diariamente, saí, terminei meus estudos, veio um aluno da graduação e falou: Rogério, sabe o que é? Eu quero terminar meu curso de TCC, né? E queria fazer um trabalho baseado em você, mas queria que fosse uma entrevista. Cara, eu falei, eu entendo, eu acho legal, mas, cara, quer uma sugestão? Não faça entrevista, não. Se debruça sobre o meu trabalho, tente inventar uma interpretação. Você está me entendendo, cara? Então, a entrevista é meio fácil, virou uma né? coisa meio preguiçosa, de maconheiro. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Tô brincando. Tá me entendendo o que eu quero dizer? E ficou uma coisa preguiçosa. Então, cara, Matador de Passarinho, no Canal Brasil, quando criamos o Matador de Passarinho, a minha ideia não era fazer entrevista. Nunca foi. Eu acho que as entrevistas do Matador de Passarinho foram excelentes. Eu me orgulho muito. Mas a ideia original não era fazer entrevista.